O jornal é um dos veículos mais antigos do mundo, datado até mesmo de antes de Cristo, no ano de 59 em Roma, mais conhecido por Acta Diurna, que falava sobre as notícias da época do Império Romano. O que conhecemos hoje do jornal, mais parecido da época, é de 1447, vindo posteriormente à prensa de Gutenberg. Os periódicos mais conhecidos do mundo, principalmente na Europa Ocidental, chegaram no século 17, mas que davam mais notícias sobre a Europa e falavam bem pouco sobre a América e a Ásia. No Brasil, o primeiro jornal fundado em terras brasileiras foi a Gazeta do Rio de Janeiro em 10 de setembro de 1808. Mas antes disso, o Brasil já recebia um jornal, que era o Correio Brasiliense, produzido na Europa e que chegava para o Brasil de modo clandestino. O principal fundador do Correio foi Hipólito da Costa, que trazia notícias de fora para o Brasil e para saber como que estava o governo imperial. Esse é o nosso terceiro vídeo do Transformações da Comunicação e nós vamos falar sobre o jornal impresso. Olha, eu já começo dizendo para vocês que eu acho que o jornal impresso, ele foi um dos veículos que mais se modificou durante os anos, porque ele trazia as principais informações para todo mundo, né? Para todas as sociedades, para tudo. Eram os grandes informativos que você tinha nas épocas antes de Cristo, nas épocas dos grandes governos que nós tivemos de Império Romano, essas coisas. Mas eu sinto que o jornal ele foi se reinventando durante muitos anos, trazendo muitas informações e trazendo muitas posições das notícias, do jornalismo em si e tudo, mas que eu sinto que ele é o que mais se modificou durante esses anos. O jornal ele sempre trabalhava com aquela informação do dia seguinte, porque o que você lia ali eram notícias que eram do dia anterior, um pouco mais aprimoradas, ou com mais investigação, ou com mais tratamento, vamos dizer assim. Trabalhava-se com muito artigo, né? Ainda hoje se trabalha muito assim, com artigos, grandes reportagens. Então era mais ou menos assim que o jornal impresso trabalhava. Com a chegada do rádio e da TV, essa procura pelo jornal, ela foi diminuindo muito. Principalmente que o rádio, ele sempre trouxe aquela informação muito instantânea. Como a gente já disse no Transformações falando de rádio, aquelas informações instantâneas do rádio foram tomando lugar, foram sendo o grande destaque. Então uma coisa acontecia naquele momento, já estava sendo noticiado, já estava sendo falado. Enquanto o jornal impresso, você teria que esperar ele sair no dia seguinte para ele tratar sobre aquele assunto, para ele falar sobre aquele assunto. É aí que vem uma primeira transformação do jornal impresso, porque enquanto ele perdeu esse espaço para as notícias rápidas ou para as notícias de furo de reportagem, ele começou a dar espaço para as grandes reportagens. O que você ainda não tinha lido sobre aquele assunto, com certeza você ia ler no dia seguinte com o jornal impresso, porque ele ia te ajudar com aquilo, ele ia te trazer todas as informações. Isso também, né? Trazer todas as informações, de reunir todas as informações sobre aquele caso. E se aquele caso tivesse um desfecho, ele já ia falar para você naquele dia, ó, o desfecho do caso tal foi esse. E provavelmente seria a manchete daquele caso, né? A morte de uma tal pessoa aconteceu porque ele brigou com o irmão, vamos dizer assim. E aí ele ia te lembrar sobre aquele caso e você ia ficar atento sobre aquilo e você veria aquilo e falaria, nossa, realmente acontece assim. O que eu vejo também sobre o jornal impresso é que ele dá aquela sensação de coisa rústica ou de coisa tradicional. Por ele ser tradicional e por ele ser muito antigo, as pessoas que mais liam o jornal eram os mais velhos, ou aquelas pessoas que por algum motivo saíam de suas casas muito cedo, né, para o trabalho, para alguma coisa nesse sentido, e as pessoas tinham que sair muito rápido, então elas não conseguiriam ouvir um noticiário, ou assistir uma TV, ou ouvir o rádio. Então
elas iam ler aquele jornal. O que acontece muito, ou acontecia muito, eu não sei porque eu acabo não frequentando esse tipo de lugar. As padarias pela manhã, né, 6 horas, 7 horas, era um point para esse tipo de costume. O cara chegar na padaria, ter alguns exemplares de jornal ali disponíveis, o cara vai lá, pega, senão ele compra o jornal, ele lê. Enquanto ele tá tomando o café, tá comendo um pão, ele tá lendo o jornal. Presta atenção também que essa junção de padaria e jornal é também uma junção de padaria e banca de jornal. Hoje a gente não vê tanta banca de jornal, mas aqui na minha cidade, perto aqui da minha casa, tem uma situação assim, tem uma banca de jornal e você dá alguns passos, você já está na porta de uma padaria. Então a pessoa vai, compra o jornal, entra na padaria, toma o seu café e tá lendo aquele jornal. Então ele sempre foi uma coisa mais tradicional e muito para essas pessoas que vão levantar cedo, elas não têm tempo para ouvir o noticiário e ali no jornal eles vão estar informados sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Hoje eu não sei se acontece isso, mas você podia assinar o jornal, no caso também comprar o jornal em banca, você podia fazer uma assinatura. Então você recebia o jornal na sua casa, o entregador ia lá e jogava no teu quintal. Tinha tradição também de jovens virem de bicicleta e jogar o jornal para dentro da casa. E a pessoa recebia e ali estava começando o dia. Então era sempre essa tradição do dia começar quando a pessoa recebia o jornal dentro de casa. O jornal ele sempre repete muitas informações, então o que você está assistindo na televisão, por exemplo, o jornal impresso ia te dar isso, ele ia te dar esse tipo de informação. Ficaria, digamos, uma coisa repetitiva. E eu acho que é aí que as coisas começaram a pecar muito em relação ao jornalismo impresso. Ele ficou muito repetitivo, então você estaria comprando aquele jornal simplesmente para coisas que você já assistiu na TV, você já ouviu no rádio. O custo para se manter essas produções é grande, porque às vezes você precisa de um equipamento muito grande para você fazer muitos exemplares. Então, dependendo da questão, né, porque o jornal impresso ele trabalha durante o dia e quando ele encerra, ele fecha aquela edição, ele vai para a gráfica. Então a gráfica vai lá e vai soltar aquele jornal, ficar tudo certinho, o pessoal na gráfica vai trabalhar para fazer o jornal certinho e aí esse jornal vai chegar na casa da pessoa no dia seguinte. Quando está chegando na casa, o jornal está sendo produzido de novo e isso é um ciclo que sempre acontece, porque se o jornal ele é diário, ele sempre vai estar ali, ele sempre vai estar produzindo conteúdo, ele sempre vai estar produzindo exemplares. E não é um exemplar só, 10 mil, 20 mil, 30 mil, dependendo de quantas pessoas assinarem, de quantos lugares ele tem que distribuir e de quantos leitores o jornal tem uma estimativa que tenha. E a queda também sobre a questão do jornalismo impresso é que nós tivemos por muitos anos muitas demissões nas redações de jornalismo. Então, para diminuir os custos e até baratear alguns serviços, começou-se a demitir muito jornalista. Então, eu preciso que você vá embora, eu preciso demitir. E isso acabou também diminuindo a qualidade do trabalho e também a questão de produção. Se você tem pouco jornalista trabalhando para você, consequentemente você vai ter poucas pessoas para estar produzindo e consequentemente você vai perder a qualidade. A internet foi o grande ápice, né, dessa perda do jornalismo impresso, porque tudo que você possivelmente estaria lendo no jornal, você já lê na internet e as pessoas não se interessam. Diminuiu-se a assinatura, diminuiu o interesse nas padarias de estar lendo livro, as bancas de jornais, muitas fecharam, muitas não conseguiram continuar com os seus serviços. E o que aconteceu? O jornalismo impresso, né, aquele jornal, ele demorou muito para ir para a internet. Que hoje a gente tem a Folha, o Estadão, aqui na minha cidade também tem vários jornais que antes eram impressos que hoje tem na internet, mas eles demoraram muito para ir. Hoje o Estadão e Folha continuam, né? Esses mais tradicionais continuam. Mas a minha cidade aqui, que um dos jornais mais tradicionais que se tinha impressos, que é o jornal A Cidade, ele encerrou a produção impressa. Ele era de uma família, essa família vendeu para um grupo que controla uma afiliada da Globo aqui. O que aconteceu? Continuou se produzindo, foi se modernizando
atualizando esse jornal. Aí eles tiraram a edição de segunda-feira. Não vai ter edição na segunda-feira. Então o que você vai ler na segunda-feira é a edição de domingo. Aí eles tiraram a edição de domingo. Aí ficou sábado, domingo e segunda. Encerrava-se a produção de notícias no sábado e você só ia ver produções novas na terça-feira. E aí eles resolveram encerrar totalmente o jornal. Perdeu-se um grande jornal. O jornal ele foi pra internet. Hoje você tem o portal desse jornal. Só que eles trabalham da mesma maneira que você trabalharia com assinatura. Você libera um pouco de notícias grátis para as pessoas, mas enquanto você acabou aquela cota de notícias grátis, você teria que assinar. E nem sempre as pessoas assinam, né? Não é todas as pessoas que vão assinar uma coisa para você ver uma notícia. Você vai num outro site, você consegue ler aquela notícia. Você consegue procurar um conteúdo parecido ou até um conteúdo maior e melhor do que aquele. Não sei se essa questão de conteúdo exclusivo, né, é só exclusivo para assinantes, é uma boa. Não sei se bate muito bem. Eu não sei se ali é uma grande vantagem para esse jornal ou para esse portal conseguir a sua renda. Acho que conseguiria trabalhar isso um pouco melhor sobre isso. Então o que eu falo é que o jornal impresso, ele mudou-se muito, ele mudou muito a sua cara, mudou muito a sua produção, o que ele era, a cara das suas produções e consequentemente a cara do que é o jornal impresso. E hoje você tem muitos poucos. Você tem os tradicionais ainda, né, Estadão e Folha, mas esses jornais menores, como por exemplo o jornal A Cidade aqui na minha cidade, ele não sobreviveu a essa modernização das coisas e consequentemente ficou do jeito que estava. Parou a impressão do jornalismo impresso e ficou-se só na internet. Só que você traz um conteúdo exclusivo que eu poderia estar lendo num outro lugar. Então eu particularmente não assino esse tipo de conteúdo. Se as pessoas assinam, tudo bem, elas têm a escolha delas, mas para mim não é um conteúdo que eu vejo vantagem de assinar. A não sei que teria uma outra vantagem, alguma outra coisa, eu só conseguiria ali. Mas se quiser eu posso ler isso em outro lugar, posso me informar de uma outra maneira, ver o jornal local ou o jornal nacional e por aí vai. Eu sinto que o jornalismo impresso, o jornal mesmo que a gente tem aqui, esse aqui é um jornal pequeno, não voltado a esse tipo de informação local ou informação de notícias de hard news, essas coisas. É uma temática voltada pro espiritismo, mas um tipo de jornal assim, né, nessas folhas mais escuras, hoje você tem muito pouco e hoje as pessoas não têm muito apelo para isso. Então acaba ficando passado, acaba ficando para trás e as pessoas não se interessam tanto por isso. Eu acho que de todas as transformações que eu já falei e das transformações que eu ainda vou falar aqui nesse quadro, eu acho que é o que mais teve de mudança e é o que eu acho que encerrou, que tá assim, no fio de acabar, de não existir mais, porque as pessoas não se interessam mais por isso. A questão do impresso, aí é uma outra história, porque aí você tem as revistas, os periódicos e tudo, que dependendo da revista, ela tem um incentivo financeiro. O jornal impresso, ele tem sim incentivos financeiros de patrocínios, mas nem sempre isso é uma vantagem. As empresas acabaram saindo um pouco desse jornal, do jornal impresso, justamente porque eles não sentiam vantagem nisso. Então, eu falo da minha visão, tá, gente? Sobre o jornal, sobre essa questão de eu ser jornalista e dessa questão de eu acompanhar tudo isso, por isso que eu tô trazendo a minha visão para esse quadro do Transformações, mas vocês aí podem ter qualquer tipo de outra visão. Então, eu quero também saber de vocês essa visão. Deixa o comentário aqui embaixo para eu saber o que vocês têm a dizer e se vocês estão gostando desse tipo de quadro aqui. Também siga as redes sociais, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe seu comentário aqui falando sobre a transformação. Terceiro vídeo, Transformações da Comunicação. Ainda faltam mais 2 e em dezembro a gente vai ter 2 vídeos duplos do Transformações. Então é isso, gente. Até a próxima semana. Tchau pra vocês.